E o envolvimento de um ex-diretor do Banco Central, no caso o Master, levantou muitas questões sobre as atribuições da autoridade monetária e também da Comissão de Valores Mobiliários no processo, no trabalho do dia a dia e também neste processo de investigação. Para nos ajudar a entender melhor este grande problema, a gente conversa agora com Otávio Yazbek, advogado e ex-diretor da CVM. Doutor Otávio, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Queria começar a nossa conversa sobre este fato que nós descobrimos ontem com a decisão do ministro André Mendonça, de que 2 dos servidores de maior cargo no Banco Central, tudo indica, foram cooptados por este esquema e estavam trabalhando para defender os interesses de uma única instituição financeira e de seu dono. O Banco Central parecia blindado a esse tipo de investida. Onde erramos nessa história, doutor Otávio? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Obrigado pelo convite. Eu acho que a sua pergunta ela traz um ponto de partida muito bom. O Banco Central parecia blindado, como a CVM, em alguma medida, sempre pareceu blindada. Nós tivemos, desde o Plano Real, uma progressiva construção, um progressivo fortalecimento desses reguladores, em especial, que têm um papel tão importante para a integridade do sistema financeiro. O que aconteceu, então, nos últimos anos, que nós tivemos um caso, como o caso do Banco Master, com todos os seus derivados, com todos os acontecimentos paralelos, passando ao largo do exercício de competência por esses órgãos. Acho que, à parte questões que são melhor apuráveis no âmbito da justiça criminal, nós temos que pensar no que poderia voltar a blindar esses órgãos. Como esses órgãos podem, de alguma maneira, voltar a atuar de maneira eficiente. O primeiro ponto importante aqui é necessário pensar em institucionalização de algumas soluções, numa amarração maior de algumas soluções. Por exemplo, ficou claro nos últimos tempos que no Banco Central o procedimento de autorização de funcionamento de instituições financeiras, que é um procedimento sempre muito rigoroso, falhou. Falhou no Banco Master, falhou no Banco Pleno. Do ponto de vista técnico, aparentemente essas instituições atendiam os critérios necessários. Mas o procedimento em si tem diversos aspectos que são subjetivos, a discussão de reputação ilibada, por exemplo. Como fazer para esvaziar essa subjetividade? Para fazer com que as áreas técnicas tenham peso no processo decisório e com que os processos decisórios sejam adequadamente documentados, blindando as entidades de processos políticos. Um outro ponto importante, a supervisão do Banco Central não chegou propriamente a falhar nesse caso. O Banco Master recebeu diversos ofícios oriundos de atividades de supervisão indireta do Banco Central. A supervisão indireta é aquela que está diretamente ligada à verificação de índices financeiros, acompanhamento de relatórios. Já há muito tempo, o Banco Central sabia dos problemas do Banco Master e alertava o Banco Master sobre esses problemas. Por que, então, esses red flags, esses sinais de alerta, não se corporificaram em medidas concretas sobre a instituição? Eu acho que aqui nós temos alguns fatores. Primeiro, pode haver conflito de interesse, pode haver atuação de pessoas compradas. Mas uma instituição não é formada por um único diretor, por um único servidor. Ela é formada por um encadeamento de pessoas, por encadeamentos de processos. Eu realmente acredito que é importante, no caso do Banco Central, que nós pensemos em criar uma transparência maior nessa sequência dos processos, em criar aquilo que se costuma chamar de accountability do ente regulador, a necessidade de se criarem passos que devem ser cumpridos e a possibilidade de prestação de contas por parte do regulador. Além disso,
Eu acho que muito das dificuldades que o Banco Central teve para agir estão ligadas ao fato de que nós não temos no Brasil uma base legal adequada para a resolução de instituições financeiras, ou seja, para lidar com instituições financeiras em crise. Essa é uma grande dívida que nós temos no Brasil. A nossa lei de liquidação e intervenção de bancos é de 1974. Ela foi atualizada na década de 80 por um decreto que criou um mecanismo novo, teve mais uma ou duas mudanças nos últimos anos. Essa lei é flagrantemente insuficiente para dar suporte para o Banco Central agir. E a percepção que nós temos no mercado é que o servidor do Banco Central hoje tem medo de agir. Não são raros os casos de questionamento à atuação dos servidores em casos em que são necessárias medidas mais drásticas. É necessário ter uma base legal mais adequada também. E, por fim, essa base legal acaba fazendo com que o Banco Central comece a se acomodar em algumas alternativas que estão longe de ser adequadas. O Fundo Garantidor de Créditos foi criado para cumprir determinadas funções, para proteger depósitos. Como o Banco Central não tem muitos instrumentos de atuação em mecanismos de crise, com o tempo nós fomos alargando a finalidade do Fundo Garantidor de Créditos para operações de crédito das naturezas mais diversas. É necessário discutir com muita clareza também qual deve ser o papel do Fundo Garantidor de Créditos, para, com isso, delimitar com mais clareza até onde o Banco Central deve ir. Essa é a visão preliminar que eu gostaria de trazer para você. Otávio, o senhor faz um diagnóstico interessantíssimo desse quadro e, ao fim e ao cabo, a gente está diante de uma situação em que, ainda que os mecanismos do Banco Central na supervisão bancária tenham agido a contento ali no processo, né, enquanto se observava a criação de um problema, o fato é que a gente está diante de um grande problema do ponto de vista do negócio bancário, né? A quebra de um banco, a liquidação de um banco, o prejuízo para os investidores, para os seus clientes, o prejuízo reputacional de um tipo de operação. O senhor mencionou que o Banco Central não pode ficar dependente de apenas um decisor. O Banco Central é criticado por ter uma estrutura muito hierarquizada. O senhor acha que, por exemplo, o fato de o diretor de fiscalização ter uma palavra com grande peso, acaba tornando este processo menos eficaz? Por exemplo, uma decisão sobre intervir ou não, sobre punir ou não uma instituição financeira, talvez pudesse ser decisão de colegiado e não apenas de um diretor? Eu acredito que sim, Fernando. Na verdade, eu acho que o mais importante aqui é pensar, antes mesmo da distribuição correta da decisão, nos passos que levam a essa decisão. Porque uma das grandes formas de se garantir a idoneidade de um procedimento é a partir da sua procedimentalização. Qual é o passo a passo que levou à tomada daquela decisão no final? Esses procedimentos dentro do Banco Central são relativamente pouco transparentes. A sociedade enxerga muito pouco como o Banco Central funciona. Por um lado, isso é importante. Isso é típico da atuação dos bancos centrais. Bancos centrais atuam com base em confidencialidade. Mas isso não significa que eles não devam ter os procedimentos adequadamente estruturados. E quando os procedimentos estão estruturados, aí nós damos o próximo passo. Quem é o responsável pela tomada de decisão? E o quanto essa pessoa é obrigada a compartilhar essa decisão com outras pessoas e a fundamentar essa decisão. Então, eu acho que nós precisamos pensar muito na idoneidade desses processos decisórios. Até para que possa haver uma crítica, em alguma medida, republicana, democrática, à atuação da instituição. E doutor Otávio, só para a gente terminar, porque infelizmente nosso tempo está terminando, o Banco Central, hoje as empresas de muitos tamanhos têm processos, departamentos para cuidar do compliance. O Banco Central talvez tenha dormido no ponto relacionado a este item, porque a gente observa hoje relatos, por exemplo, o Jornal Valor Econômico, trazendo relatos de que havia sinais evidentes de enriquecimento por parte daqueles que estão envolvidos nesse caso.
Eu acho que uma crítica que é possível fazer é que o Banco Central começou a se apoiar cada vez mais, sobretudo no caso de instituições médias. Instituições de maior porte têm um acompanhamento mais próximo, mas no caso de instituições pequenas e médias, o Banco Central começou a se apoiar cada vez mais na supervisão indireta, na supervisão de indicadores financeiros, de relatórios, de outros tipos de informação. E ele só vai à instituição de médio ou pequeno porte quando existe algum sinal de alerta muito grave. É bem verdade que esses sinais de alerta existiam no Banco Master há muito tempo. Mas, em alguma medida, eu acho que o Banco Central falhou no que diz respeito à fiscalização direta, no que diz respeito a acompanhar esse tipo de prática. Foi bem lembrado por você, os bancos há muito tempo têm exigência, ao contrário do que acontece com outras empresas, de ter componentes de compliance, auditoria interna, controles internos e risco. Isso é parte da regulação prudencial. Por que esses mecanismos não funcionaram adequadamente? Se eles eram distorcidos, quais eram os mecanismos que deveriam fiscalizar aquilo internamente? Por que o Banco Central demorou tanto para olhar para esses mecanismos que devem levantar os sinais de alerta? Muitas falhas, e que bom contar com Otávio Yazbek, advogado e ex-diretor da Comissão de Valores Imobiliários, que nos ajudou a entender e dar alguns passos adiante nesta discussão, porque uma lição é clara, né, doutor Otávio? Precisamos mudar os procedimentos em muitos lugares para que erros assim não se repitam. Obrigado pela entrevista, um ótimo finzinho de quinta-feira. Obrigado. Até logo.